E aí, está no ar mais um episódio do nosso podcast Conversas à Mesa. Eu me chamo Matheus Amarante, seja muito bem-vindo. Puxe uma cadeira e sinta-se à vontade, porque hoje a conversa vai ser boa. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversas à Mesa, onde nós teremos mais uma conversa sobre o Ministério Pastoral. E hoje nós estamos recebendo aqui o queridíssimo pastor Gilson Santos, que tem atuado atualmente na Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, também é conferencista em diversas palestras ao longo do Brasil, tem abençoado a igreja principalmente na área do Ministério Pastoral, pregação, aconselhamento bíblico. E hoje nós teremos a honra e o privilégio de recebê-lo aqui no nosso podcast para termos uma conversa sobre as experiências do pastor Gilson no ministério. Pastor Gilson, é uma grande honra e uma alegria recebê-lo aqui, de coração. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Matheus, o privilégio é meu, é muito bom estar com você e tem sido bom estar com você em sala de aula e agora conhecer um pouco mais desse trabalho que você vem realizando aí na internet. Que Deus te abençoe grandemente. É bom estarmos aqui, tá? Amém, pastor. E tenho certeza que a sua experiência pastoral vai acrescentar muito aí para os nossos ouvintes, para aqueles que estiverem nos acompanhando. Vai ser uma honra conhecer um pouquinho mais da sua história também. Pastor, para a gente começar, existem basicamente duas perguntas que já se tornaram tradição aqui nas conversas que a gente tem feito e que tem direcionado o restante das conversas, o restante da conversa, no caso, que a gente terá, né? Que é sobre o seu início na caminhada cristã e na caminhada pastoral também. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é justamente sobre o seu processo de conversão. Eu acredito que você tenha vindo de um berço cristão, né? Mas em qual momento que você entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu o chamado de Cristo? Como que você estava nesse momento de vida você estava, com qual idade você tinha, e como que foi para você esse momento de compreensão, de uma clareza maior de que Cristo era o seu Salvador, que ele tinha morrido pelos seus pecados e que agora a sua vida pertencia a ele? Ok, eu acho que um fato que você já destacou, mas que eu considero muito importante para a compreensão da minha conversão, é que eu digo que a primeira grande bênção assim, que Deus me deu foi ter nascido numa família cristã. Ou seja, minha trisavó já era uma mulher cristã, meus bisavós, meus avós pelos dois lados e meus pais. E eu cresci numa região que é uma região interiorana que recebeu pioneirismo dos batistas com uma igreja plantada em 1912. E é nesse contexto que eu vivi até os meus 8 anos. Quer dizer, eu recebi ali, então, as minhas primeiras impressões em casa, na igreja, do Evangelho, da Palavra de Deus. Enfim, entre os 11 e 13 anos, eu já tinha a inteira convicção de pecados, eu já tinha as compreensões essenciais acerca da pessoa e obra de Cristo, eu já tinha a compreensão do conceito de expiação da culpa, de fé e arrependimento. E em alguns momentos eu sinalizei isto com aquilo que na época eram chamadas de decisões, marcando ali alguma tomada de posição, mas o grande momento foi quando eu pedi o batismo à igreja, já certo de que eu era alguém crente, né, alguém convicto. Isso foi reconhecido por meus pais, pelo pastor que me batizou, que aliás é irmão do meu pai. Então, entre 11 e 13 anos, isso já era alguma coisa bem definida para mim. Eu tive depois algumas crises de fé, não muitas, algumas, entre os 13 e 15 anos, mas o fato é que já aí com 16, 17 anos, essas questões mais essenciais no que diz respeito à crise de fé, elas já estavam mais assentadas. Perfeito. Então, você poderia dizer que foi um processo bem gradual, assim, né? Pelo fato de crescer num lar Foi cristão. sim. E é interessante porque a gente vem de um contexto no Brasil onde muitas vezes as pessoas acabam valorizando conversões mais espetaculares, né? E muitas vezes acabam esquecendo da graça que é
você nascer num lar onde com pais piedosos, com pais cristãos, onde você já tem a oportunidade de crescer ouvindo o evangelho desde pequeno, né? Isso, na verdade, é uma grande bênção que às vezes algumas pessoas acabam não percebendo a beleza e a bondade de Deus em permitir que a gente venha nascer num lar cristão, né? Eu entendo isso que você está falando obviamente, eu tenho clareza de onde eu poderia estar se Deus não tivesse sido gracioso comigo. Ou seja, eu tenho completa consciência da condição do meu coração, das minhas inclinações. Então, eu não desprezo em absoluto essas experiências impactantes, marcantes, e elas têm seu lugar, mas eu me alegro muito em Deus de me ter poupado dessas coisas, e eu realmente considero uma grande bênção ter crescido num contexto de uma família cristã. Eu acho que eu nunca vou ser suficientemente grato a Deus por isso, sabe? Uhum. Agora, Gilson, se eu não me engano, em uma das aulas que a gente teve com o senhor no seminário, você tinha comentado que você vem de uma família de pastores também, correto? É verdade, vários pastores, uma família. Eu tenho um irmão que é pastor, eu tenho o pastor que me batizou, irmão de meu pai, o irmão do meu avô materno era pastor, enfim, eu tenho primos pastores, tem uma família com bastante gente. Né? E em que momento você entendeu uma convicção de um chamado do Senhor para sua vida também ao pastoreio? Foi algo que aconteceu com alguma crise, alguma crise de vocação, de identidade, ou foi algo tranquilo para você? Em algum momento você percebeu, olha, eu acho que é isso que Deus está me chamando para fazer, eu quero ser pregador do evangelho, eu quero estar pregando a palavra de Deus, cuidando de pessoas. Como que foi que você entendeu essa vocação do Senhor para sua vida? Ok? Eu disse que a primeira grande bênção foi ter nascido num contexto de uma família cristã. A segunda, que eu considero assim grande bênção na minha vida, é ter feito parte de uma igreja fiel, operosa, e que tinha uma organização de meninos, uma igreja batista, uma organização de meninos, não sei se você já ouviu falar, chamada Embaixadores do Rei, que envolvia meninos de 9 a 17, 18 anos. E eu tive com essa organização um envolvimento muito intenso. Me graduei por todos aqueles postos, é, fui a muitos eventos, já comecei a falar, a presidir, a conduzir, a participar de acampamentos, a ler biografias missionárias que foram muito importantes, a ter compromisso com leituras bíblicas, com a leitura em geral, ouvir missionários e pregações. E o que foi acontecendo comigo já na minha adolescência, ouvindo missionários, ouvindo pastores, Deus foi trazendo para mim esse sentimento interno, que Charles Spurgeon chama como que fosse uma compulsão, uma atração, de que eu deveria ser um pastor, não é? As boas e melhores referências que eu tinha de pessoas eram homens que estavam ligados no ministério pastoral. E Deus foi então fazendo isso comigo, ou seja, foi trazendo esse sentimento interior que veio gradativamente sendo reconhecido pelo corpo, pela igreja. Eu comecei a pregar com 17 anos, né? Fui eleito diácono ainda muito jovem, participei dos coros infantis, participei dos coros de adolescência, dos coros juvenis, e comecei a ser líder de jovens muito cedo. Então, pouco a pouco, quer dizer, isso já foi sendo algo reconhecido pela igreja. Eu saí do ensino médio, já fui para o seminário, absolutamente convicto de que era aquilo que eu deveria fazer, a contragosto de minha esposa, que não queria casar com um pastor, ela era filha de pastor. E aí, em algum momento, até ela entendeu, não tem mais jeito, vamos juntos nesse negócio, porque Deus quer assim. Então, eu diria que Deus foi solenizando em mim internamente um sentimento, uma espécie de atração, de chamado, que foi sendo reconhecido externamente por nossa igreja e com diversas possibilidades e oportunidades. Meu processo foi basicamente esse. Perfeito. E você já ingressou no seminário. E como é que foram os seus primeiros anos de ministério? Os desafios que você enfrentou? Você começou como um pastor auxiliar, ajudando em alguma igreja? Como que foram esses primeiros anos? E aqui eu acho que está a minha terceira grande bênção, assim, Matheus. Eu fui seminarista de tempo integral. Quer dizer, a igreja me contratou em regime CLT mesmo, né? Carteira assinada, tudo isso. A igreja custeou o meu seminário. Eu vivia em função da igreja 100% do meu tempo.
coordenando todo o Ministério de Evangelização, as nossas congregações, na época eram algumas, e o processo de integração das pessoas à igreja, em particular a integração dos convertidos à igreja, ou seja, processo discipular, processo de acompanhamento, de visita a esses novos convertidos. Eu fiz isso durante 4 anos, 3 anos e meio da minha vida. Não é? Um desafio que eu enfrentei nessa época naqueles anos 80, havia uma cultura ainda mais acentuadamente clerical do ministério, em que se pensava ali um pastor somente, uma figura lá pinacular, conduzindo todas as coisas. Eu desconhecia o modelo de um presbitério, né? Para mim isso era coisa de presbiteriano, essa coisa toda. Então eu fui gestado no modelo de um pastor só, não sei se você me entende. Aí minha primeira responsabilidade, eu fui um secretário de campo, não é, da Associação Regional. Na época nós tínhamos 49 igrejas, e aí eu assisti igrejas. Isso foi muito rico, foi uma experiência muito rica para mim, porque eu assisti igrejas, eu preguei em todas essas 49 igrejas, depois foram crescendo, hoje supera 100 igrejas naquela região, mas eu fui pastor interino de algumas dessas igrejas, dei posse a algumas igrejas. Então, eu lidei com igrejas pequenas, por exemplo, 19 membros, 30 membros no interior, até igrejas grandes, igrejas com centenas de membros. E isso ajudou demais. Agora, vamos lá. O que é que eu vivi? Porque eu cresci num contexto de um ministério assim, muito clerical, uma visão singular do ministério, um pastor só ali conduzindo tudo. Eu sinto que me faltou um pouco mais de mentoria nos primeiros anos, entende? Aquele olhar de perto de um pastor mais experimentado. Não é que os meus pastores não tivessem boas intenções, eles tinham e tiveram, e foram muito generosos comigo, mas eles também estavam inseridos nessa realidade, altamente absorvidos pela igreja, absorvidos em suas demandas. Então, ali, nos primeiros anos, eu praticamente tive que abrir o meu caminho sozinho. Isso foi muito ruim, eu considero. Quando eu entrei em contato com as doutrinas da graça, com a fé reformada lá, ainda nos anos 80, por ocasião do seminário, e isso ainda antes da internet, quer dizer, eu não tinha internet ainda, a minha internet é de 1993, né? Eu me formei nos anos 80, então eu não tinha modelos. Ou seja, eu não tinha um modelo de um pastor batista reformado, eu não tinha modelos eclesiásticos, eu não tinha modelos pastorais nessa dinâmica mais reformada de igreja, não sei se você me entende. Eu tinha alguns pregadores que eu ouvia dizer, e aí eu buscava alguma literatura, sabia de alguma pessoa que tinha alguma compreensão, então vinha visitar, vinha aqui a São José dos Campos na época para entrevistar o senhor Ricardo Dena, fundador da Fiel. Ou seja, eu vivi essa coisa, até que quando veio a internet, então eu comecei a acompanhar os ministérios ainda muito incipientes, por exemplo, do Mark Dever, que estava iniciando, do John Piper, que já estava, de quem eu já tinha ouvido boas referências, e outros, assim, Albert Moller no Mundo Batista e outros, não é? Depois que eu comecei a acessar a internet, pude então acompanhar esses irmãos, ver a sua pregação, o seu estilo de pastorado. Naqueles primeiros tempos, você precisa aprender muito. Por exemplo, você aprender em crises, você precisa ouvir todos os lados de uma mesma crise. Você não pode fazer um julgamento ouvindo só um lado, um problema de família, um problema na igreja, uma discórdia entre pessoas, um racha em famílias. Não dá para você formar um julgamento sem ouvir todas as partes. Às vezes você ouve uma parte, você é cooptado por aquela narrativa, você acha que aquela narrativa está totalmente certa, aí você vai descobrir que quando você ouve a outra parte, há nuances, há aspectos, mesmo que aquela primeira parte esteja majoritariamente certa, quando você ouve, você tem condições de colocar isso em perspectiva. Isso foi uma lição. Às vezes eu chegava na igreja, tinha lá uma discórdia entre o pastor e a igreja, e eu via só o pastor falar, puxa, que igreja terrível. Depois eu ouvia a igreja, aquilo me colocava em equilíbrio, entende? Ora, esse tipo de aprendizado eu fui aprender assim, eu fui acumulando muito sozinho. Eu creio que se eu tivesse tido aí um processo mais mentoriado, mais presbiteral, eu teria sofrido menos.
Agora, pastor, você tocou num assunto aí que é bem interessante e que eu acho importante a gente falar sobre ele, que é o conceito de pluralidade de presbíteros numa igreja, né? Você falou que se você acredita que se você tivesse inserido num contexto de uma liderança plural, com vários pastores, isso seria mais benéfico no seu início de caminhada, né? E esse entendimento hoje ele tem sido muito falado por algumas figuras conhecidas, né? Você até citou o Mark Dever, o Ministério Nove Marcas, eles falam bastante sobre isso. Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre a importância das igrejas pensarem num modelo mais plural, talvez principalmente igrejas mais batistas, né, no contexto brasileiro, onde realmente muitas delas têm esse modelo de um pastor apenas, um corpo de diáconos que auxiliam os pastores, né, mas muitas vezes não veem essa liderança plural como uma possibilidade ou algo real na vida da igreja. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância disso e até o conceito bíblico dessa liderança na igreja, né? Eu diria assim que, de fato, nós somos herdeiros de uma cultura secular que é altamente clerical, que é altamente platônica, hierárquica, não é? Nós somos de uma cultura católico-romana, nós somos, enfim, toda a nossa tradição, nós somos politicamente gestados em modelos assim, nós somos o país do populismo, dos grandes líderes, dos salvadores da pátria, não é? Então nós temos muita dificuldade com modelos assim menos centralizados, menos orbitais. Nós temos uma relação muito paternalista com os nossos líderes. E aí a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que você não tem no Novo Testamento uma linguagem de uma igreja em que você tenha um líder só. O líder só é a cabeça, que é Cristo. Abaixo de Cristo, a palavra usada para descrever aquele que conduz a igreja, na língua nossa é anciãos, na língua original presbíteros, o hebraico tem outra palavra para isso, mas basicamente você sempre tem essa referência no plural. E mudar essa cultura numa igreja, primeiro, não é alguma coisa que aconteça de uma hora para outra, nem acontece com facilidade. Aqui em nossa cidade, em nossa igreja, hoje eu tenho 3 pastores que me ajudam e tenho outros, né, que são formados aqui em nossa igreja que ajudam imensamente. Só para você ter uma ideia, eu vou sair esse final de semana, eu vou falar 5 vezes, mas eu tenho pastores que vão estar acompanhando aqui a igreja pregando, não é? Esse foi um processo que precisei trabalhar ao longo dos anos, custou muito suor, custou muita transpiração. E isso faz bem à igreja, faz bem ao pastor, faz bem à família de um pastor, mas eu diria que isso não é só hoje um problema de cultura da igreja, isso também é uma cultura pastoral, ou seja, o pastor precisa repensar isso, e não só repensar, ele precisa absorver isso emocionalmente, isso, porque às vezes a gente acha que está preparado para lidar com essa situação e não está, porque a gente foi gerado em modelos muito personalistas de ministério. Enfim, mas eu gostaria de recomendar que lessem mais, que se informassem mais, porque igrejas. A questão é: um homem só pode ter a visão correta, mas jamais terá a visão completa. Essa é uma compreensão de João Calvino, aliás. Ou seja, quantas vezes ali, nós temos reuniões aqui no presbitério semanalmente, eu tenho reunião com presbíteros e diáconos hoje à noite, né? Hoje é terça-feira, à noite eu tenho. Então, às vezes eu chego para uma reunião com certos pensamentos, com certas convicções, com certas orientações, chego lá, ouço, um opina, o outro dá uma palavra, o outro dá uma ponderação, faz uma consideração, como que a minha compreensão é revisada, como que eu percebo que às vezes eu preciso crescer e eu percebo que aquilo me equilibra. Então, na minha experiência, isso me tornou um pouco mais humilde, me tornou um pouco mais solidário, me tornou um pouco mais aberto a ouvir o outro, fez bem à nossa igreja. No início, não, porque a igreja não lidou facilmente com esse tipo de mudança. Algumas pessoas até deixaram a nossa igreja. Hoje não, hoje as pessoas chegam, isso é um valor que as pessoas que vêm para a nossa igreja já procuram, mas eu não preciso nem dizer que no início foi bem difícil.
Então, teria tanto a falar sobre isso, mas queria pelo menos trazer essas Uhum. considerações aí. E de repente, pastor, se o senhor pudesse só falar só um pouco mais como que foi esse processo de implementação dessa mudança de liderança, até para que outras pessoas que talvez estejam pensando, estejam num contexto de uma liderança singular e que talvez estejam pensando em implementar uma liderança plural, por onde que eles poderiam começar? Quais seriam os primeiros passos a serem tomados? Pela experiência que o senhor já teve, até para evitar certos problemas às vezes, né? Claro, é. E sim, não pode ser uma coisa precipitada, não pode ser uma coisa apressada, não pode ser uma coisa assim, feita no calor da emoção. O que nós fizemos aqui eu comecei a me reunir semanalmente com homens, homens da igreja, para ler a Bíblia, para pensar a igreja, para pensar a liderança, para cuidar das questões práticas da vida da igreja. Isso foi muito importante. Então, me reuni com homens durante um bom tempo. Desses homens, alguns vieram a se tornar diáconos, né? Os nossos meus diáconos são dessa época, alguns que eu batizei, alguns que estão aí hoje já são avós, já estão de cabelo branco, né? Eu batizei lá atrás, se tornaram diáconos, né? Desses diáconos, alguns se tornaram pastores, né? É o caso de Tiago, que você deve conhecer, não é? Que está ali, que hoje faz um ministério bastante conhecido. Então, o que acontece? Um processo de encontro regular para pensar, estudar a palavra de Deus, estudar alguns livros específicos. Daí você começar a perceber aqueles que têm um pouco mais de habilidade para ir tendo um tipo de participação no culto, uma direção de culto, administração de um estudo, administração de um ensino. Ou seja, não há como crescer se você não estiver junto com essas pessoas e se você não confiar a elas algumas responsabilidades gradativas, quer no culto, quer na liderança, quer na participação da vida da igreja. O processo geralmente é assim que um líder é formado. E para a igreja, assim, você teve também, acredito que teve um ensino sobre esse assunto, para que a igreja também tivesse uma recepção melhor sobre isso, né? Como é que também foi esse processo? Sim, eu acho que é aí que eu disse. Primeiro, é preciso que haja a introdução de certas pessoas na vida da igreja antes disso se tornar um ofício formal. Ou seja, é preciso que a igreja veja aquela pessoa pregando, já te ajudando, já servindo ao seu lado. Não sei se você entendeu. Antes de dar a ela um título, eis aí um pastor, alguém assim, isso pode não ser tão simples para uma igreja absorver de início. Então, eu diria que porque às vezes você tem uma compreensão certa da igreja, uma doutrina certa, mas as pessoas não estão emocionalmente preparadas para aquilo. E muitas das grandes dificuldades que os pastores enfrentam não é porque eles têm doutrina errada, é porque o tempo ali, o time daquela situação no contexto da igreja não casou bem. E a igreja não está preparada para aquilo, não é? A vida é assim, a vida exige um processo maturacional, que as coisas se assentem. Então, eu diria que, em primeiro lugar, é preciso que a igreja vá absorvendo e vá ganhando confiança. Porque, outra coisa, liderança pastoral é um processo de uma conquista de confiança. Sem isso, não funciona. Um pastor não vai pastorear enquanto a igreja não confiar nele. Ou seja, é preciso que haja confiança. E é essa confiança que as pessoas precisam ter em relação àqueles que você está ali colocando ao seu lado. A outra coisa é no momento que você perceber que então é possível você alargar a liderança da sua igreja, então ensinar. Ensinar em classe de EBD, ensinar do púlpito, ensinar a falar, não é? Trazer consciência, materiais escritos por você, ou seja, é prática e ensino. Eu diria primeiro, daí, prática, teoria, teoria prática. Não é encher a igreja de teoria para depois praticar. Isso não vai funcionar. O processo é exatamente a vivência prática, ali a realidade mais prática, no dia a dia, o processo sedimentado emocionalmente, a confiança sendo conquistada, as pessoas fiando junto, né? Confiando, né? Tecendo juntos. Aí você então traz um processo um pouco mais teórico da palavra de Deus, traz ali alguma compreensão, iluminar o que está acontecendo, e aí então a igreja vai desenvolver nisso. Você pode enfrentar alguma resistência? Pode, mas geralmente a igreja tende a algum momento perceber, não, tudo isso foi muito razoável, tudo isso é muito bíblico. Perfeito, pastor, muito boa a sua colocação. Agora, Gilson, mudando um pouquinho de assunto, eu me lembro que no seminário, nas aulas que a gente teve com o senhor, duas delas me chamaram muito a atenção, assim,
pela sabedoria que o Senhor transmitiu para os alunos ali, que foram as aulas de ministério pastoral e as aulas de aconselhamento bíblico. E uma das coisas que a gente pôde perceber nas aulas, assim, com algumas falas do Senhor, é que com o seu tempo de experiência de ministério pastoral, o Senhor acabou se tornando uma referência para outros pastores que o procuram também para lidar com algumas situações difíceis, né? Então, assim, que talvez hoje o Senhor também atue como pastor de pastores, né? Hum. A partir da sua experiência que você tem no ministério e dessas conversas também, o que o senhor acredita hoje que talvez sejam os principais desafios que os pastores estão enfrentando no ministério pastoral? De dificuldades pessoais, dificuldades com a igreja? O que o senhor acaba identificando assim, no cenário talvez mais brasileiro, das principais dificuldades que os pastores estão enfrentando nos dias de hoje? Eu vou chamar atenção para alguns. Tem vários, mas eu gostaria de destacar alguns que eu tenho percebido serem muito, assim, muito fortes, né? Primeiro, diz respeito ao desafio da pureza. Ou seja, hoje, essa conectividade, essa coisa do acesso a material obsceno, material pornográfico, alguns líderes, e mesmo jovens líderes, estão vivendo uma grande crise, assim, de terem que atravessar uma realidade de uma vida dupla, entende, Mateus? De conservar a pureza, ou seja, a pureza diante de todas essas demandas, diante de todas essas facilidades, que você muito mais do que eu entende, porque você é de uma geração muito mais reciclada nessa questão, muito mais atualizada nessa questão do que a minha, mas, ou seja, de conservar a pureza. Assim. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. A pureza relacional, a pureza no casamento, a pureza sexual. Esse é um desafio imenso que os pastores estão enfrentando. Segundo, é conservar a devoção. Ou seja, hoje, como você tem uma quantidade imensa de recursos, você tem uma quantidade imensa de possibilidades tecnológicas. Olha aí você aí na sua casa fazendo esse trabalho formidável, não é? A partir daí, alcançando pessoas. Você tem hoje uma facilidade imensa de acessar uma informação, não é? De obter um dado, de trazer um conceito. Isso é tão fácil, não é? Você conseguir isso. E aí, com esse contexto, a tendência, assim, a tentação é grande de você relegar a devoção. Ou seja, de você relegar aquelas coisas básicas da sua devoção ao Senhor, que é você ler as Escrituras, você colocar-se em dependência diante de Deus. E isso é muito importante, porque no final das contas, o ministério não é só forma, o ministério não é só técnica, o ministério é graça de Deus. Não sei se você me entende. O ministério é favor de Deus. O ministério requer aprovação, a bênção do Espírito Santo. O ministério requer, assim, ou seja, há dimensões sobrenaturais, transcendentais, há dimensões de fé no ministério pastoral. Então, desprezar a devoção, que é vamos dizer assim, uma grande tentação nos dias de hoje. E o pastor vai precisar lembrar que não há nada que vai substituir a devoção pessoal dele, o estudo pessoal, a vida de oração, a vida devocional na família. Outra área que eu acho muito, muito importante é a forma de pensar. Por quê? Porque hoje a nossa cultura é moldada pela mídia. Okay? A mídia está aí, mudando o nosso dia a dia, a mídia hoje, sobretudo a internet, mas também os outros veículos de mídia, não é? E aí a mídia está na batalha pelas mentes. E aí o apóstolo Paulo diz aos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, e não tomeis a forma deste mundo, mas a forma de pensar deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. E aqui, com essa coisa que é assim, a avassaladora, parece ser uma cachoeira, um rio caudaloso, né? Uma tsunami. Isso pode moldar uma forma de pensar do pastor para um pensar secular, por valores mundanos, por critérios mundanos, por uma ética mundana. Ou seja, e às vezes, só para que você tenha uma ideia, é possível que hoje
cada vez mais jovens pastores tenham referenciais mundanos, não bíblicos, não celestiais, não divinos, mas mundanos do que seja um pastor bem-sucedido. Então, um grande desafio hoje é formar uma mente pastoral cristã, bíblica, não caída, não submetida, não rendida à cultura como a mente de Sansão. Outra área que eu acho importantíssima é a mentoria. Eu falei lá no início, pastores sozinhos, isso não é bom. Pastores novos, especialmente, sozinhos não fará bem. É preciso que já se introduza, desde a época do seminário, ainda antes, em grupos dos quais façam parte pastores mais experientes e reconhecidos. E isso é importante porque nada influencia tanto, e essa é a minha convicção, do que a vivência com uma pessoa real. E aqui vamos lá, Matheus. Vamos falar um pouquinho para o seu público, provavelmente, para a sua geração e tal. O que você tem hoje? Você tem figuras públicas, você tem figuras midiáticas, mas isso é diferente da vivência real. Você pega aquele pastor, ele está ali, não é? Ele tem o seu sermão bombástico, não é? Ele tem aquela mensagem ali bombástica. Ok, aí você vai e já estabelece uma idealização daquele pastor. Ok, vamos lembrar o seguinte. Jesus, quando chamou os seus discípulos para estarem com ele e para comerem pelo menos 10 quilos de sal com ele, entende? E aí o que acontece? Tempos atrás, eu li um rapaz, um casado já, né? Mas um jovem em situação de aconselhamento, e ele tinha uma visão idealizada de um pastor, não é? Uma visão romântica, de um desses pastores midiáticos, de uma doutrina muito boa, diga-se de passagem. E aí ele teve a oportunidade de conviver com aquele pastor. Ele estava em crise. Esse irmão estava a ponto da fé dele estava fragilizada. Ou seja, ele passou um tempo, teve a oportunidade de conviver com uma figura midiática bastante conhecida e o resultado foi um grande desapontamento, porque ele tinha uma visão romântica, ele tinha uma visão idealizada. Então, o que eu queria dizer aqui? Existe uma grande diferença entre conhecimentos, habilidades, recursos instrumentais, fama, recursos econômicos e materiais, inclusive recursos para promover a imagem, não é? É possível que você tenha recursos. As campanhas políticas, aliás, nos ensinam isso, não é verdade? A gente não tem aqueles velhos ditados de nossos avós, quem vê cara não vê coração, não é? Aquela coisa assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ou seja, então, há uma grande diferença entre aquela possibilidade que você tem de ter uma imagem pública e a personalidade de fato e o caráter. E às vezes você aproxima-se de alguém e você vai perceber, rapaz, é muito vingativo, é muito retaliador, é muito revanchista, é avarento, não sabe ser contrariado, é emocionalmente muito descontrolado, é muito egocêntrico, narcísico, é muito primitivo, tem uma relação utilitária com as pessoas, às vezes é lascivo, vive uma situação dupla, não é? Então, isso você aprende como? Você não aprende tendo contato pela internet, com essa visão idealizada das coisas, meramente apegada à face pública. Isso você só aprende em convivência. Então, eu acho que hoje nós estamos carentes, não é dessa coisa pública, nós estamos carentes de pessoas que possam conviver uma com as outras, no dia a dia, comer o pão de sal, o saco de sal uma com as outras. Eu acho que isso faz imensa diferença, porque quebra da gente essa visão meio que idealizada, midiática do pastorado e traz a gente para uma realidade muito mais encarnada, muito mais discipular, muito mais um modelo cristão e paulino de fazerem os seus discípulos, de multiplicar os seus líderes, entende? Uhum. E eu acho também, pastor, em relação ao primeiro ponto que você falou da pureza, né, da pureza na área, principalmente Sim, sexual, a gente vê muitos sim, ministérios que acabam caindo por causa da forma de lidar com isso, inclusive casamentos que acabam chegando ao fim por conta de adultério, divórcio. Como que perfeito. o senhor enxerga a importância de um casamento sólido também e saudável para a vida ministerial e pastoral? Em algum momento, os pastores estão muito solitários e as esposas de pastores também.
eu converso com esposas de pastores, eu tenho uma esposa de pastor, que aliás é filha de pastor, as minhas filhas, ambas são, claro, filhas de pastor. Então, vamos lá. Eu acho que muito importante é o pastor construir uma relação autêntica com sua esposa e ter prazer na companhia dela. E ainda mais, em algum momento, fazer da esposa a sua grande amiga, ok? A sua grande companheira. E quando isso não acontece, ele abre janelas para ele e às vezes para ela. Tem algumas mulheres hoje que as janelas delas são a internet. Deu para entender? E estão fragilizadas. Então, não cuidar do seu relacionamento conjugal, não estar junto, não separar um tempo diariamente para estar junto. Minha esposa, ela cuida melhor disso, inclusive, que eu. Ela faz questão de que nós tenhamos pelo menos um momento juntos para orar todos os dias juntos. E isso ela cobra isso e a gente tem estado juntos. E graças a Deus ela faz isso. Então, ou seja, se eu me descuidar disso, especialmente quando meu casamento entrar naquela fase mais crítica, os casamentos entram em fases críticas, não é? O casamento entra em lua de fel, o casamento entra na fase de uma espécie de desencanto, às vezes, passa por esse momento difícil, e na meia-idade, às vezes o cara começa, ele mesmo entra em crise, uma crise de identidade, uma crise emocional, ele passa, e aí ele quer trocar a esposa dele de 50 por duas de 25, entende? Ele entra em crise. Então, se não tiver bem trabalhada essa base, esse fundamento, não é, do casamento dele, se ele não tirar o tempo para viajar, sair com a esposa, cultivar bons momentos, rir juntos, compartilhar confidências juntos, não é? Não estou falando daquelas confidências do aconselhamento, isso é uma outra área que eu não vou entrar aqui agora, mas estou falando as vivências juntos, rirem juntos, chorarem juntos. Eles não vão construir a matéria-prima que sedimenta a relação de uma pessoa com a outra. Entende? Descuidar do casamento fragiliza ministérios e ainda mais abre janelas, e às vezes janelas para pornografia, janelas para isso, janelas para aquilo outro. Se a pessoa tem problema nessa área, na área da sexualidade, deve buscar ajuda, deve buscar compartilhar, deve se colocar debaixo de um tipo de prestação de contas, porque isso é muito importante, entende? Enfim, o nosso tempo é pouco, mas busque ajuda se tiver nessa área algum problema. Eu acho até que relacionado com isso, pastor, a gente poderia também falar sobre a importância de se ter bons amigos no ministério também, né? Até para pastores poderem, quando passarem por momentos de dificuldade, passarem por momentos de aflição, eles terem pessoas de confiança, pessoas, né, maduras, como você falou, relacionamentos de mentoria, né? Talvez pessoas que ele vai prestar contas, mas também para ele poder conversar, olha, eu estou passando por isso, me ajudem, me auxiliem. Qual a importância dessas amizades no ministério também? Eu penso que há duas coisas que eu te falei. A mentoria ela é muito mais pastoral. Agora, as amizades não precisam ser só na dimensão pastoral. Eu acho que a amizade tem muito a ver, Mateus, com afinidades, com confianças, com histórias partilhadas. Então, o que eu tenho, por exemplo? Eu tenho bons parentes que são bons amigos, parentes de minha esposa que tem um cunhado muito amigo, pessoa que vem à minha casa e conversa. Eu tenho 2 ou 3 pastores mais próximos. Eu não tenho amigos muito próximos, eu tenho muitos, mas eu não estou tão próximos deles quanto eu gostaria de estar. Talvez por falta de tempo, talvez por limites meus. Mas amigos próximos eu tenho alguns e eles são muito importantes. Eles são muito importantes quando estão comigo pelo menos 2 ou 3 vezes em minha casa por ano, entende? Então, não necessariamente só um pastor amigo do outro. Eu preciso preciso que você tenha pastores amigos. Mas eu diria amigos, né? Amigos que sejam, que preencham, dependendo da sua demanda, das suas necessidades, essa carência de convivência, de percepções, de risada, de choro, e que consigam ver suas dinâmicas com seus filhos, com suas filhas, com sua esposa, e que tenha liberdade, que esteja em casa. E às vezes isso não é tão simples para o pastor ter com suas ovelhas, às vezes nem é tão simples para ter com alguns pastores da própria cidade, lamentavelmente às vezes é assim, mas construir amizades e bons amigos, sim, isso é importante demais, e tê-las com alguma frequência nas suas convivências, passar algumas férias juntos, isso é muito importante, entende? Ter alguns momentos especiais juntos ao longo do ano, isso é muito importante, isso
quebra o isolamento e a artificialidade dos relacionamentos. Agora, o senhor até falou sobre os desafios do Ministério Pastoral hoje em dia e falou sobre a questão das figuras midiáticas, né, que muitas vezes a gente conhece de longe. E isso acaba tendo um impacto também na vida da igreja hoje, com uma certa transformação da visão do que é o ministério pastoral. A gente vê muitas mega igrejas Perfeito. onde o pastor é quase uma celebridade, né, onde ninguém tem Sim. acesso a ele, ele é uma figura intocável, uma figura distante. E a gente vê que esse modelo de um pastor quase como um gerente ou um CEO ou um comunicador apenas, né? É uma figura um pouco distante da visão bíblica do ministro e do pastor. A gente vê na Bíblia o pastor como um cuidador de almas, né? Um pastor de fato, alguém que está ali para cuidar do rebanho, para conversar com as ovelhas, para poder aplicar a palavra à vida delas. Então, hoje também parece que um desafio é resgatar essa figura do pastor como um conselheiro, o pastor que está próximo, o pastor que está conversando com as ovelhas, conhecendo a realidade das suas ovelhas, o pastor que tem cheiro de ovelha, né? Sim, perfeito. O que o senhor acredita, qual é a importância, primeiro, do aconselhamento bíblico no ministério e como formar e resgatar essa visão de pastores conselheiros? É uma excelente pergunta e você a traz assim, num contexto muito apropriado. Hoje, quando a gente pensa em aconselhamento, a gente tem assim, uma visão muito psicologizada disso. Não sei se está me entendendo. A gente imagina o aconselhamento como aquele pastor que está lá no gabinete pastoral, atrás de uma mesa, uma porta ali mais ou menos de vidro, recebendo pessoas. E, claro, essa é uma expressão muito presente e muito determinante do aconselhamento, mas o aconselhamento nós temos como pastores o ministério pessoal, público, não é? O ministério da pregação, mas nós também temos um ministério que tem uma dimensão mais pessoal, mais familiar, mais ligado a pessoas, mais a indivíduos, mais a grupos, não é? As pessoas têm as suas dimensões privativas, ou seja, e situações que surgem o tempo todo, não é? Na porta da igreja, que te manda um telefonema, que te faz um contato no WhatsApp. Essa dimensão ampla que a Bíblia vai chamar no Novo Testamento particularmente, de paraclese e noutesia, os termos que são traduzidos para o aconselhamento, a admoestação, a consolação, caminhar com, oferecer instrução. Ou seja, a gama de possibilidades do pastor usar, de ser uma referência nessa área, de trazer ajuda nessa área, é imensa e é cotidiana. Então, não é só aquela visão de alguém estar ali no gabinete, pessoas sentadas lá esperando, com hora marcada. Isso faz parte? Claro que faz, mas o trabalho que a gente chama de aconselhamento no sentido mais amplo, que hoje é chamado de aconselhamento, vai muito além só dessa coisa de setting, não é? Dessa coisa de um lugar, de um gabinete. Você falou do aconselhamento bíblico, preciso dar uma palavrinha aqui. Hoje, quando a gente fala aconselhamento bíblico, a gente está falando de uma marca, a gente está falando de uma linhagem de aconselhamento que começou lá com o de Adams e que vem aí passando por algumas ênfases, algumas mudanças, algumas abordagens, mas eu não queria trazer aqui esta expressão bíblica como uma linhagem de aconselhamento, e eu devo muito a eles, e eu sou muito grato a Deus por tudo quanto eles têm feito. Mas estou trazendo o bíblico aqui para um aconselhamento moldado pela Bíblia, ou seja, um aconselhamento fielmente cativo à mente bíblica, e como isso é importante. E aqui tem um ponto que eu considero bastante relevante, que é, nesse momento, você vai perceber que a teologia influencia diretamente o aconselhamento, tanto em sua compreensão teórica quanto em sua dimensão prática.
Ou seja, se você tem uma teologia mais liberal, ou se você tem uma teologia que você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você tem uma visão de mundo daquela que é muito mais secular, se você tem uma visão de mundo, uma teologia que é fundamentalista, se você não sustenta doutrinas da reforma, não tenha dúvidas, isso tudo vai chegar na sua prática e no seu conceito de aconselhamento. Então, às vezes a gente fala o aconselhamento bíblico, ok, mas como é que essa pessoa compreende o que é bíblico? Deu para você entender? E aí a gente já logo percebe que a teologia afeta diretamente a compreensão de aconselhamento que tem aquele pastor. Por exemplo, a Escritura diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e ser sábio. Isso é um conselho, não é? Na Escritura, o melhor conselheiro é o sábio, não é? E a palavra de Deus vai dizer o que é uma pessoa sábia. E o sábio está dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, contempla os seus caminhos e ser sábio. O que ela está dizendo? Um coração orientado pelo temor de Deus, uma mente moldada pela palavra de Deus, quando observa aquele inseto ali, a formiga, vê o quanto ela é operosa, a pessoa aprende, a pessoa torna-se mais sábia. Aliás, é isso que o texto está dizendo. Observa o seu caminho e você sabe. Agora, dependendo da teologia que a pessoa tem, ela você vai falar se o sábio vai dizer, vai lá, observa a formiga, ó, preguiçoso. Ele vai dizer, mas aí você não crê na suficiência das Escrituras, você não crê na suficiência de Cristo, você está descrendo das Escrituras, você está mandando a pessoa ir lá observar a formiga, mas observe como a teologia, nesse caso, influenciou a compreensão do conselho, influenciou a compreensão do aconselhamento. Ou seja, você não está crendo nas Escrituras, não está crendo na suficiência das Escrituras, você descrê do poder das Escrituras, mas é justamente o contrário. Ou seja, você está recomendando aquele dito, vai lá, fulano, observa aquela formiga. Isso é uma submissão à Escritura. Isso é uma confiança nas Escrituras. O que eu estou tentando dizer? É neste momento que você então observa que nem tudo aquilo que se afirma estritamente bíblico é realmente bíblico. Ou seja, então a importância de se resgatar uma compreensão bíblica do aconselhamento é imensa. Ou seja, mas ela vai ter que ser uma visão teologicamente orientada. E aí você fala como formar conselheiros. Primeiro, pensando no pastor. Comece com leituras. Posso recomendar, por exemplo, Pastor e Aconselhamento, o livro da editora Fiel, que aliás escrevi a apresentação. Os autores são o Deepak Riju e o Pierre, né? O Riju e o Pierre. Ou seja, esses dois autores trabalham a dimensão do pastor e o aconselhamento. Agora, você vai pensar em treinar pessoas na igreja, não exatamente pastores, para o ministério pastoral. Pode ler, por exemplo, Instrumentos nas Mãos do Redentor, da editora Nutra, Paul Tripp. Ou seja, e o que você pode fazer? Você pode ler e você pode ministrar uma classe sobre esses livros com pessoas as quais você já vê mais identificadas com o Ministério de Aconselhamento, mais orientadas para essa dimensão. Você pode fazer um curso específico. Então, se você quiser uma boa formação na área, hoje você tem instituições, seminários que estão se dedicando a isso no Brasil, não é? Curso de aconselhamento 1, 2 anos, 3 anos, especificamente sobre aconselhamento. Se você quiser ampliar seus estudos, amplie, não é? Vá buscar formações nessa área, mas eu diria comece com boas leituras, formando grupos de leitura na sua igreja, usando bons livros. Isso é geralmente um bom começo para trazer assim uma compreensão básica para você do que é o aconselhamento pastoral e depois do que é o aconselhamento no contexto da igreja. Muito bom, pastor. Agora, ligado a esse assunto do aconselhamento, eu acho que Sim, é muito importante a questão da dimensão ética também, né, do pastor e sim, como ele vai lidar com as conversas que ele vai ouvir, como ele vai reagir a essas conversas, como ele vai lidar, às vezes, com assuntos difíceis, né? E até mesmo a figura do pastor, como ele lida, por exemplo, com a questão do aconselhamento com outras mulheres, né? De evitar certos locais, evitar certas posturas, né? Para, de repente, ele não criar intimidades indevidas, né?
Perfeito. Como você enxerga esse desafio da ética no aconselhamento e o que pastores podem fazer, principalmente nessa questão, os principais desafios em relação à dimensão ética do aconselhamento? Como eu disse lá atrás, Mateus, o pastorado é confiança, ok? Ninguém se deixa pastorear e ninguém acolhe um pastoreio se não confia. E no aconselhamento, confiança é tudo, ok? E a confiança exige discrição, exige proteção, exige sigilo, não é? Não dá para a gente aqui, numa palavra breve, esgotar esse assunto do sigilo, todas as problemáticas envolvidas, mas o fato é, um pastor precisa aprender que ele vai ter que morrer um dia com muitos segredos, ok? Um pastor precisa morrer com segredos. Eu vou morrer com imensos, com muitos, não é? E com, sabe-se lá, com quantos segredos eu vou morrer, não é? Preciso ter isso e guardar isso e ser confiável, ok? E a confiança se conquista. E no caso do sexo feminino, do outro sexo, claro, se isso não tiver presente, você vai se colocar em condições de vulnerabilidade e pessoas também. Então, claro, uma coisa é eu aconselhar uma irmã de minha igreja, cujo marido eu conheço os filhos, esteve presente ao casamento, tenho uma relação com eles assim, quase que como irmãos de sangue, não é? E aconselhá-la ali, com os funcionários da igreja todos presentes, a, a minha porta ali toda de vidro, eu aqui, ela ali, a gente ri, ela chora. Na sessão de aconselhamento é comum as pessoas chorarem, mas uma coisa é eu aconselhar nessa situação, outra coisa é eu começar com uma jovem que eu sequer conheço, primeira vez, tendo intimidade, em situações reservadas, em situações assim totalmente. Eu não conheço ela, nem ela me conhece muito bem, então, ok. A matéria da ética ela é importante porque ela estabelece parâmetros adequados. Mas eu diria ainda mais que as referências no que diz respeito à confiança posta, sedimentada, é muito importante, não é? E isso não acontece de um dia para outro. Sim, então você vai precisar criar critérios, né? Estude isso, busque se informar sobre isso, e procure proteger a você e a pessoa a quem você atende, não é? Você vai atender um menor, você precisa, claro, ter. Esses dias, por exemplo, um menino de 14 ou 15 anos de um outro país me ligou, me fez contato via WhatsApp. Ele disse: Pastor Gilson, eu gostaria que o senhor me atendesse, eu estou vivendo uma situação. E eu falei: olha, eu vou precisar da autorização dos seus pais para te atender. Eu posso te atender sim, a gente pode fazer um contato via WhatsApp. E aí ele disse: pastor, mas eu não posso informar isso aos meus pais, não posso falar isso com eles. Eu disse: bem, nesse caso a gente tem uma dificuldade imensa. Não era uma situação de abuso, eu já logo comecei a entender que não era isso, era uma outra situação. Eu disse: eu precisaria realmente da autorização dos seus pais para atender. Ele falou: você precisa estar cercado de referências éticas, que são muitas, inclusive algumas com implicações legais, e para isso, óbvio, um bom aconselhamento, um bom curso na área de aconselhamento, inclusive as questões legais do aconselhamento, pode ajudar imensamente. Muito bom, pastor. Já teve assim uma série de conselhos excelentes para quem está no ministério, e para a gente encaminhar a nossa conversa para o encerramento, eu queria ouvir do senhor se você teria alguma referência bibliográfica de livros e autores que marcaram o seu ministério, marcaram a sua caminhada, que impactaram a sua visão de pastorado, de aconselhamento, que você poderia recomendar para os nossos ouvintes também. Mateus, não há limites para fazer livros, o sábio já diz isto, não é? E livros surgem todos os dias, livros bons, não é? Livros que atentam para realidades contemporâneas do contexto, mas eu diria o seguinte: não despreze os clássicos. Uma coisa se é clássica, é porque ela permanece. Ela foi testada pelos séculos, ela foi
ela é fonte de onde brotam muitas outras ideias. Então, clássicos não despreze. Não despreze clássicos, os livros de Agostinho, as confissões me ajudaram muito. As referências dele mais pessoais da vida dele me ajudaram imensamente. Não é? Os solilóquios de Agostinho me ajudam muito. A Cidade de Deus, o livro 2, o segundo volume, o livro 10, sempre foi muito importante. As institutas de Agostinho me ajudaram muito. Livros clássicos me ajudam muito, não só os cristãos, mas também alguns não cristãos. Algumas poesias clássicas me ajudam muito. Ok? Livros da época dos puritanos, imenso valor. Charles Spurgeon, muitos bons livros. Ok, mas eu poderia trazer, pensando na área pastoral, alguns dos últimos livros que ministrei para grupos de pastores e líderes que pode ser interessante, inclusive ministrei aqui na nossa cidade, nossa igreja. Um exemplo, um que escrevi o prefácio, O Pastor Imperfeito, ajuda imensamente. O Pastor Imperfeito do Zweig, né, do Zach Zweig. Ele trabalha visões meio irrealistas de ministério, entende? Aquele pastor que quer saber tudo, que quer fazer tudo, que quer estar em todo lugar para todo mundo. Ele trabalha isso, não é? Essas visões meio irrealistas do ministério. É um bom livro, considero um livro contemporâneo dos últimos que li e dos últimos que ensinei, ministrei. Acho um bom livro. Outro bom livro, A Treliça e a Videira, não é? É um livro interessante, também fiz um curso sobre isso, acho que tivemos uns 20 encontros. Ok, pensa na questão do treinamento de líderes, não é? Treinamento, como investir em pessoas, como formar uma cadeia de liderança na igreja, como romper com velhos modelos, não é? Como treinar, formar cooperadores. É um bom livro esse, A Treliça e a Videira. Então, eu diria assim, na área pastoral, penso que livros assim atuais recomendo muito. Não só pensando nos clássicos, na pregação, por exemplo, Pregação e Pregadores, Mark Lloyd Jones, os livros de Spurgeon ensinando lições aos meus alunos, muito importante. Mas não despreze os clássicos. Uma coisa, por ser antiga, não é uma coisa defasada. Há valor imenso, não é? Em boa literatura clássica, e não só a literatura do jornal, a literatura do dia a dia, a literatura cotidiana. E desses mais contemporâneos da área pastoral, eu indicaria esses aí que eu acabei de mencionar. Eu tive participação, ensinei e foram encontros muito frutíferos. Bom, pastor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai ser muito edificado através das falas que o senhor trouxe, dos conselhos que o senhor trouxe para o Ministério Pastoral. Acho que tem coisas aqui valiosíssimas que o senhor pôde falar e que a gente vai poder, de alguma forma, contribuir com quem estiver ouvindo sobre esse podcast. Então, eu quero agradecer de verdade a sua disponibilidade, o tempo que o senhor abriu aí dos seus compromissos para a gente estar aqui tendo essa conversa e poder abençoar as pessoas que estarão ouvindo esse podcast. Muito obrigado mesmo, pastor. Obrigado a você, Matheus. Bom tempo. Eu espero bom êxito aí no seu trabalho, que você tenha um bom acolhimento e agradeço muito a você que também que vai ter acesso a esse conteúdo, a atenção que você dedica aqui à minha palavra. E para nós encerrarmos, pastorzão, eu gostaria que o senhor nos despedisse com uma palavra de sabedoria pastoral, um conselho aí para a gente finalizar, de repente para pastores que estão passando por dificuldades ou que estão passando por lutas no ministério, algum conselho que você daria para os pastores, seminaristas, futuros pastores, plantadores que estão aí nos ouvindo? Olha, talvez eu possa pensar naqueles que estão iniciando, seminaristas, colocar um foco aqui para esse grupo. Eu diria, primeiro, persevere e não seja imediatista. Ou seja, realidades preciosas, coisas de valor, geralmente demandam tempo. Às vezes o jovem tende a algum imediatismo, entende? É aqui, é agora, é o já. E eu diria que a nossa cultura muito instantânea, a cultura dos nossos dias, de tudo muito já, fast food, não é? Controle remoto, veloz, uma cultura inquieta, não é? Ansiosa por consequência, a ansiedade é uma inquietação, não é? Ou seja, a gente quer coisas para já. Mas vamos lembrar o seguinte, pessoal, a criança ainda leva 9 meses em gestação. A Terra ainda tem 4 estações ao ano. Um ano ainda tem 365 dias. Então, lembre-se disso. Às vezes você olha lá aquele pastor que já está lá numa fase mais final
seu ministério, sei lá, no auge do ministério dele, porque já veio de trajetórias difíceis, complicadas, você não vê a trajetória e você pega lá aquela ponta final do novelo e o que é que você faz? Você idealiza aquilo, diz, eu preciso viver essa realidade agora. Só que você não tem a diacronia, você não tem o tempo, você não tem um percurso. Então, eu diria assim, não seja imediatista, pense a longo prazo, pense em construir alguma coisa que vá para a vida. Ou seja, você não está plantando um pé de abóbora, você está plantando um jacarandá, um jequitibá, e não se faz um jequitibá com 2 meses, 3 meses. Isso não existe. Não é? Então, seja assim perseverante e quebre essa visão imediatista, não é? Que Cristo precisou quebrar já na primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ok, ótimo, resolvi o meu problema ali já. Mas a vida não é assim. A vida tem um curso, a vida tem um percurso. A planta tem seu tempo para crescer, o fermento tem seu tempo para crescer, não é? A igreja, você como pessoa, você enquanto caráter, você enquanto personalidade, você enquanto pregador, você enquanto pastor, isso demanda tempo. Então eu diria, seja perseverante, não imediatista. Eu diria um pouco mais, talvez até devesse colocar isso em primeiro lugar. Crie algo, dá início às coisas e não apenas embarque em canoas em movimento. Assim. Ou seja, eu me lembro que numa das aulas magnas do nosso seminário, chegou lá um pastor idoso e eu estava lá no seminário 20 e poucos anos, e aquele pastor idoso disse assim, vocês, pastores jovens, querem que os pastores velhos morram. E aí alguém perguntou, por quê? Porque vocês querem ir para a igreja grande, vocês já querem pegar aquela igreja grande, e como é que você vai pegar? O pastor mais velho precisa morrer. Ou seja, há uma sabedoria nesse negócio. Ou seja, é preciso a gente aprender a empreender, a plantar, a semear, a colher, entende? A adubar, a regar, a colher. E então eu diria assim, não só embarque em coisas prontas, mas empreenda, crie, plante, não é? Desenvolva, invista naquilo, e saia dessas perspectivas muito imediatistas, como se as coisas fossem instantâneas e prontas e acabadas. O ministério não é assim, gente. O ministério demanda tempo, demanda semeadura, trabalho duro, paciente. E às vezes vou trazer aqui até um desmotivacional, se eu puder, né? Para terminar essa nossa live aqui. A vida não é assim só... o ministério não é só de novidades, de coisas fantásticas e fabulosas e gostosas todos os dias. Às vezes, até uma rotina cansativa, sabe? Uma rotina exaustiva. E é preciso, então, aprender a fazer esse percurso do dia a dia, semear com paciência, regar com paciência, cuidar dessa plantinha, às vezes manualmente, porque às vezes não dá para passar uma máquina, entende? Tem que ser um cuidado mais pessoal. Então, não seja imediatista e plante, crie algo, dê início, vai desenvolvendo, vai ganhando corpo, você vai perceber o quanto isso faz bem a você, vai trazendo a você um senso de recompensa pessoal, e se você semear, fizer uma boa semeadura, você vai colher. O Senhor te abençoe, faça isso, vá em frente. E com essas palavras, nós encerramos aqui o nosso episódio. Muito obrigado você, querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Espero que esse bate-papo, essa conversa possa ter abençoado a sua vida também. E nós esperamos você aqui de volta para o nosso próximo episódio, se Deus assim permitir. E só lembrando que todos os livros que foram citados aqui na nossa conversa estarão disponíveis para você comprá-los através do link que estará na descrição desse episódio. Então, aguardo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá, gente. Tchau, tchau.